Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas, a nossa teleaula, e hoje estamos dando continuidade ao Evangelho de Mateus. Então, na ordem dos livros, como é apresentado na nossa Bíblia, o livro de Mateus, como falamos na última aula, é aquele que ocupa o primeiro lugar. E o Evangelho de Mateus, ele contém diversas passagens e detalhes narrativos que não aparecem em nenhum outro evangelho. É muito interessante a gente notar a respeito desse valor. Então, por exemplo, um dos eventos é a infância e o início de vida. Então, por exemplo, a visita dos magos, que foi a jornada dos magos do Oriente, seguindo a estrela para adorar o menino Jesus, ela ocorre apenas no livro de Mateus, no capítulo, inclusive, 2, versículos de 1 a 12. Outro também que aparece só no livro de Mateus é a fuga para o Egito e o massacre dos inocentes. Então, o aviso do anjo ao José para que ele vá para o Egito, a fuga da família, para que, evitando a matança, porque havia uma matança ali produzida, gerada por Herodes, só aparecem também ali no livro de Mateus, isso no capítulo 2, versículos de 13 a 18. E também a genealogia. Então, a genealogia específica, Mateus traça a linhagem de Jesus a partir de Abraão, enfatizando a sua herança judaica e trazendo o título de Messias, Então, já no primeiro capítulo, já começando o livro de Mateus, nós vemos que já vai falar sobre Messias e já traçar desde a origem, desde a época de Abraão. E eu quero colocar aqui algumas curiosidades a respeito da genealogia judaica, porque ela não costuma fazer a menção de mulheres. Agora, nessa genealogia é muito interessante que Mateus, mesmo falando para os judeus, vai trazer uma menção a respeito de mulheres. E o mais interessante, mulheres que de uma certa forma erraram e que nem seriam adequadas para estar fazendo parte da linhagem, entre aspas, judaica. Vamos ler Mateus capítulo 1, versículo 3 a 6, que diz assim: Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Então, nós vemos aqui nessa passagem algo muito interessante, que fala a respeito de mulheres. Então, um pouco antes ainda fala a respeito de Judá. Então, fala de Judá que teve um filho da união incestuosa dele com a cunhada. Obviamente sem saber, mas de qualquer forma, algo meio complicado. Tamar se disfarçou numa prostituta e Judá se deita com ela e vai gerar um filho chamado Pérez. Mas mais para frente a gente vê então que também na genealogia vai entrar Raabe. E Raabe tem duas características bem importantes e sérias. Raabe era moradora de Jericó, então ela era uma cananita. E um outro detalhe também, que além dela ser uma cananita, ela era uma prostituta cultual. Então, veja, obviamente, houve todo um processo de conversão, ela vai se casar com um homem judeu, eu tenho certeza que tudo isso trouxe, mas vai mostrando na genealogia os erros, os defeitos humanos que vão ser corrigidos e abençoados através de um processo espiritual que é a vida de Jesus Cristo. Então, a lei, ela traz um peso muito grande aos estrangeiros, àqueles que pecam. E já a época da graça, vinda através de Jesus Cristo, e obviamente Mateus, escritor desse momento, vai trazer a manifestação dessas mulheres e o erro por parte delas e também dos homens judeus, e vai trazer a consequência chegando até Jesus Cristo, mostrando, todos nós precisamos da graça que há em Jesus. Então, depois de falar da mulher de Jericó, vai falar sobre Ruth, que era a Moabita.
Ruth vai se casar com Boaz, um judeu, um homem íntegro da região de Belém, e vai gerar de Ruth a moabita, aquele que vai ser, né, Abinadab, que vai ser o avô do rei Davi. Então, mais uma vez, a Ruth, inclusive, os moabitas, era uma abominação para os judeus. Então, eles não queriam vínculo algum com os moabitas. Tem todo um contexto também espiritual por trás disso. Mas vejam que, na genealogia de Jesus, aparece Ruth, a moabita. E mais à frente vai falar, inclusive, do pecado de Davi. Porque Davi vai cometer um pecado com Batseba, o adultério, e depois de um acerto, de um conserto diante de Deus, é que vai gerar Salomão. Então, vejam que ali também fala daquela que fora mulher de Urias. Nem cita Batseba. Então, fala do pecado de Davi com a mulher adúltera, que nada mais era do que Batseba, e que era mulher de Urias, porque depois o rei Davi manda matar Urias, que era um estrangeiro. Então veja que complexidade, onde há erros, pecados, situações terríveis, mas mostrando essa verdade. Todos pecaram e todos carecem da manifestação da graça de Deus. Então é muito interessante. E vamos ver também sobre os milagres. Então, alguns milagres que não estão nos outros evangelhos, mas que estão no evangelho de Mateus e que são interessantes. Então, por exemplo, Pedro andando sobre as águas. Embora outros evangelhos narrem Jesus caminhando sobre o mar, apenas no livro de Mateus é que menciona que Pedro, saindo do barco, foi para encontrá-lo. Então, os demais não falam sobre isso, só falam de Jesus andando sobre as águas, indo até o barco. Mas Mateus dá esse detalhe, um detalhe muito importante, que está no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 28 a 31. Outra passagem muito interessante é da moeda na boca do peixe. Então, o episódio em que Jesus orienta Pedro a pescar um peixe para pagar o imposto do templo. Está no livro de Mateus 17, do versículo 24 a 27. E é muito interessante também essa passagem que não traz nos outros livros, porque Mateus é um cobrador de impostos. E ele vai escrever esse milagre. Olha que coisa impressionante. Então, vejam, havia ali uma situação por parte desse cobrador de impostos. Ele chega até Pedro, o teu mestre não paga o imposto, as 2 dracmas? E Pedro falou, paga sim, mas não estava falando a verdade. E aí, quando Pedro chega até Jesus, antes dele falar, Jesus já se antecipa e fala, Pedro, que te parece? Deve ser cobrado o imposto dos filhos ou dos estrangeiros? E ele fala, dos estrangeiros. Bom, dos filhos, não. Então, mas para que a gente não nos escandalize, vai e pesca o peixe dentro da boca do peixe, tem o suficiente para mim e para você. E ele vai lá e pesca, tira 2 estáteres, que é o suficiente para pagar as 2 dracmas e ainda ia sobrar. Então, pagaria 4 dracmas, que era o imposto de Jesus, o imposto de Pedro, e ainda ia sobrar. É muito interessante tudo isso vindo da boca de um coletor de impostos falando a respeito de impostos. E também há um quarto, vamos dizer assim, algumas parábolas que são únicas. Então, é somente no livro de Mateus que se fala a respeito da parábola do trigo e do joio, aonde é colocado ali que o trigo e o joio foram plantados juntos, Havia o trigo, o inimigo planta o joio. E o joio é muito parecido com o trigo, só tem diferença no final. Então, quando está na hora da colheita, o que acontece? O trigo ele fica meio que dourado, enquanto que o joio continua verde. Os grãos do trigo, eles são menores, e no final os do joio são maiores e verdes, e bem escuros. Então, fala sobre a colheita, que é só no final é que pode separar o joio do trigo, querendo colocar que muitas vezes, em meio a nós mesmos, podem existir pessoas mal intencionadas, malignas, mas que nós não podemos julgar ou separar.
nós não podemos falar, esse vai para ser condenado, o outro não, porque isso é dado ao Senhor. Uma outra parábola muito interessante, que só aparece no livro de Mateus, é sobre o tesouro escondido e a pérola de grande valor. Então, são ambos valores espirituais, mostrando que o reino de Deus tem muito mais valor do que valores materiais e valores caros, né? Então, é muito interessante essa parábola que está em Mateus 13, 44 a 46. Também tem sobre a rede que é lançada ao mar. Então, é muito interessante também essa parábola que está em Mateus capítulo 13, versículo 47 a 50, sobre o credor incompassível. Esse também é muito interessante, porque fala a respeito daquele que é o pecador. Então, veja, traz uma avaliação de uma dívida. Então, a pessoa tinha uma dívida com o seu, vamos dizer assim, alguém que era mais rico do que ele, né? O patrão, alguém assim. Aí ele vai lá e fala, olha, tem misericórdia de mim, eu não tenho condições de pagar. E essa pessoa exerce misericórdia e perdoa o pagamento dele. Só que ele não vai fazer a mesma coisa. Chega alguém mais humilde do que ele, que deve para ele, e no final, ele vem pedir misericórdia, e esse credor não tem, de maneira nenhuma, o mínimo de misericórdia e o aperta, tem até um termo ali bem colocado, de uma certa extorsão sobre ele. Então, mostrando claramente que nós temos que ter uma medida espiritual no perdão. Na medida que nós perdoamos, nós somos perdoados. Inclusive, até a oração do Pai Nosso, que está no livro de Mateus, fala a respeito disso, que para nós perdoarmos na proporção que somos perdoados. Então, há uma ligação naquilo que a gente exerce e naquilo que nós vamos ser ou não perdoados. E também outra parábola que tem é a dos trabalhadores na vinha. Essa é muito interessante porque traz uma analogia dos judeus que já receberam do Senhor o tratamento e o abrir a oportunidade para outros que vão chegar no meio da jornada de trabalho, mas vão alcançar a mesma salvação. Porque havia um preconceito muito grande dos judeus em relação aos gentios, que são os outros povos, que também iriam receber o evangelho. Então, já colocando eles na mesma condição, todos precisam e carecem da graça do Senhor. E também a parábola das 10 virgens. E a parábola das 10 virgens, ela é muito interessante, porque ela fala das bodas, ela já vai trazer aí a marca do rei se casando com a noiva, que é a rainha, entre aspas, que é a igreja, e vai trazer todo um paralelo, onde 5 das noivas, das que estavam ali, que estavam preparadas com óleo reserva para suas lamparinas, e as outras 5 só estavam com o suficiente. E o noivo atrasou. O noivo atrasou e agora eu que pago? Não. É muito importante a visão dessa parábola, não é só para discriminar quem tem prudência e outro que não tem. É para nós vigiarmos, estarmos sempre preparados, porque nós não sabemos quando é que o noivo Jesus vem buscar a sua igreja. E por último, a parábola dos talentos. Então, a parábola dos talentos também ela é muito interessante, porque é a marca daquilo que é dado para as pessoas, né? O talento, no caso, é uma moeda que é dada para investimento. E a gente, conhecendo bem essa parábola, vê que alguns investiram, ganham 5, investiu 5, o outro em 2, e um enterrou o seu talento, né? Mostrando o quanto é sério nós recebermos do Senhor a incumbência, a salvação, e de repente nós não levarmos à frente. Bom, nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos com mais Escola de Profetas, falando sobre o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, nessa segunda parte. Até lá!